Soniele, da carreira de Medicina, a matéria de Fisiopatologia, quinto semestre, grupo 2, né? Nós fizemos, eu e meus companheiros, trabalho de Fisiopatologia do intestino delgado. Nós vamos apresentar uma música que foi composta por Mariana Galvão, Sara Hanna, Johanna Cordeiro, Dandara Almeida, Natanael Andrade, Isabelle de Mello e Aniele Cristine. La do intestino delgado es la malformación de él, donde tiene un segmento cerrado, dejando un espacio en él. Sin esta comunicación, el inmuno
sobre o intestino delgado. O intestino delgado é o mais largo do tubo digestivo, é também o sítio principal, hace a digestão de alimentos, a absorção de produtos de la digestão, mide mais de 6 metros, se divide em 3 porções anatômicas importantes, que são o duodeno, que é a primeira porção, a mais curta e ancha, e ieiuno, que começa em ângulo duodeno ieiunal, e o ilho, e é a continuação de ieiuno. Temos também a estruturação das capas, que são mucosa submuscular externa, la serosa. La submucosa, temos o epitélio mucosecretor, criptas de Limmergut, também lâmina própria, que são as placas de Peyer, muscular de la mucosa, musculares mucosae, com a capa circular interna e externa, nódulos linfáticos ocasionados, e na submucosa temos em el duodeno glândulas de Brunner, plexo de Meissner, placas e sincítios linfáticos. E em la muscular externa temos uma circular média, uma capa oblíqua interna, uma longitudinal externa e o plexo mientero de Auerbach. Na serose nós temos lá que continua com a parietal em la cavidade abdominal e epitélio serosecretor. Atrese intestinal. A atrese ela se define como uma oclusão completa da luz que pode se manifestar como um diafragma intraluminal delgado, por ter sacos ciegos proximales e distales unidos por um cordão ou extremo totalmente desconectados. E em los recém-nascidos, ela é uma das causas mais comuns de obstrução intestinal. E ela pode produzir uma aparência de ilho de salsicha, e ela pode ter sua localização em duodeno, ieiuno ilho e del cólon, que é o mais raro entre eles. E dependerá também da altura da atresia, que vai se classificar em atresia alta e atrésias bajas. Hablando agora um pouco sobre a atresia duodenal. A atresia duodenal ela é a segunda atresia intestinal mais frequente. Ela é mais famosa por el tema da doble burbuja, como podemos observar em la imagem, e ela pode ser de vários tipos. E entre os tipos mais, entre os tipos de atresia duodenal, a mais frequente é a atresia intraluminal. Ela também é uma obstrução de alta e que nós não podemos nos olvidar que esta atresia duodenal ela está relacionada com a trissomia 21 e outras atrésias também. Acerca da atresia ieiuno-ileal, ela é a atresia mais frequente entre elas e se caracteriza por uma obstrução no ieiuno e em ilho. Ela tem relação com uma isquemia mesentérica, habitualmente ela se manifesta entre o primeiro e segundo dia de vida. E o que predomina em esta atresia são os níveis hidroaéreos, que são bem parecidos com as burbujas da atresia del duodeno. La estenose do intestino. Bem, na estenose intestinal significa que o intestino ele não se ha formado corretamente e pode haver também áreas de bloqueio que impedem os nutrientes a passar, né, ou flui através do trato digestivo. A estenose, ela se refere a uma obstrução parcial ou total que se produz um estreitamento uma abertura de la luz, né, do intestino. Bem, aunque esta afecção ela pode afetar a qualquer porção do intestino, né, do gastrointestinal. As manifestações clínicas são o estreitamento, são dolor ou retorções em o abdômen, inflamação, né, ou distensão do abdômen e náuseas e vômitos. O diagnóstico de la estenose é dado por radiografia abdominal ou por tomografia computadorizada. E o tratamento ele só deve ser por dilatação com balão, né? Por cirurgia, que pode ser de dois tipos, que é a recessão, que se usa para retirar a parte do intestino, e que tem lá em la estenoses.
Entonces voy a hablar sobre el divertículo de Meckley. Es un divertículo verdadero. Es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo en alrededor de 2% de la población. Es causada por la obliteración incompleta del conducto vitelino y consiste en una circulación congénita del borde antemesentérico del hilo. Los signos y síntomas consisten en dolor abdominal cólico, náuseas y vómitos. Diverticulitis de Meckley aguda, ela se caracteriza por dolor abdominal e hipersensibilidade a la palpação localizada por debaixo ou adyacente ao umbigo. O diagnóstico é baseado em los sintomas e para el dolor se pide uma tomografia. O tratamento é cirúrgico. Em la fisiopatologia, en las primeras etapas de la vida fetal, el conducto vitelino que conecta el intestino medio con el saco vitelino se oblitera normalmente hacia la sexta semana. Si la porción que conecta con el hilo no se atrofia, se forma un divertículo de Meckley. Ese divertículo congénito se origina en el borde antemesentérico del intestino y contiene todas las capas del intestino normal, y en consecuencia es un divertículo verdadero. En menos de un cuarto de los pacientes, un divertículo de Meckley también contiene el tejido heterotópico del estómago. Por lo tanto, hay células parietales que secretan ácido clorhídrico. Y también ello contiene tejido del páncreas o de ambos. Solo 2% de los individuos con divertículo de Meckley presentan complicaciones. De entre ellas, se puede ter la hemorragia, obstrucción, diverticulitis, perforación y tumores. La explicación de la función motora normal, temos que lembrar que o intestino delgado tem como movimento de peristaltismo, que nada mais é um movimento tanto doméstico como de propulsão. Agora, fisiologicamente, falamos que quando el quimo ingresa hacia el intestino delgado, hace la dilatación de la pared de las estructuras y esta dilatación de la pared induce a diferentes reacciones químicas, como por ejemplo la abertura de los canales de calcio. Esta abertura de los canales de calcio hace con que el calcio que está en el medio celular ingrese al medio celular y un calcio que está en el medio celular se va a unir con hemoglobina y va a formar un complejo. Este complejo se va a unir a la cadena ligera de actina y fosforizar la cabeza de miosina. Cuando hablamos de fosforización, estamos hablando que estamos ingresando ATP en la célula. Esta fosforización induce la unión de los filamentos de actina y miosina y esta unión de los filamentos induce la producción del mecanismo de cooperativo. Este cooperativo es un proceso repetitivo, o sea, cuando se acaba de producir un cooperativo, se va a producir un nuevo cooperativo. Y este cooperativo hace el desplazamiento a lo largo de la fibra hacia el cuerpo denso. Y este desplazamiento se produce la contracción de los músculos. Agora, esta contracción de los músculos, ela induz la liberación del ATP. Y ese ATP tiene como función de desfosforización de la cabeza de miosina. O sea, la retirada de lo ATP. Y esta retirada de ATP hace con que perca la capacidad de unión de los filamentos de actina y miosina y perca la capacidad de producir un cooperativo. Y así va a producir la relajación de los músculos lisos. Agora hablamos de la función motora anormal, como por ejemplo la obstrucción. La obstrucción nada más es do que la disfunción del movimiento de lo intestino hacia la parte distal. Agora, fisiopatológicamente hablamos como que se produce essa obstrução. Lembra que anteriormente eu falei que a contração do músculo liso se dá a diferentes substâncias, como por exemplo o cálcio. Agora hablamos que o paciente tem um distúrbio eletrolítico, sendo de sódio, cálcio e potássio. Este distúrbio eletrolítico vai produzir el espasmo do paciente. Este espasmo hace la contracción de los vasos, produce isquemia en nivel local. Esta isquemia hace con que sea difícil el desatar de la fibra de actina y también va a hacer con que los sobreproductos de los metabolismos, como ácido ureico radicaril, se acumulen local y va a estimular la dolor en nivel local. Esto va a producir obstrucción intestinal y dolor intensa. Lembrando también que el espasmo será un mecanismo de protección, sendo como por exemplo la ingresso de corpo externo hacia el intestino delgado. Agora, esta obstrucción puede ser repetida tanto como vómito o acúmulo de gases y también la acumulación del quimo en los tubos intestinales. Esta acumulación del quimo hace con que haga una dilatación de la estructura intestinal y esta dilatación puede ser complicada, puede se romper
e esta ruptura pode complicar o paciente a uma sepse ou morte do paciente. Vou falar sobre a disfunção. Com o passo do tempo, a obstrução genera estrangulação, câmbios gangrenosos e perfuração do intestino. O incremento da pressão no intestino tende a comprometer o fluxo sanguíneo mucoso, o que ocasiona necroses e desplazamento da sangue hacia os fluidos luminales. Isto favorece um desenvolvimento rápido das bactérias no intestino obstruído, que tem potencial de desplazar-se hacia o sistema linfático e dos órgãos circundantes. O desplazamento das bactérias hacia fora do tubo digestivo deriva um aumento da inflamação, o que pode induzir uma maior isquemia e insuficiência orgânica. As manifestações da obstrução intestinal dependem do grado de obstrução e de sua duração. Os sintomas cardinais da obstrução intestinal são dolor, estreitamento absoluto, distensão abdominal, signos de déficit em volume hídrico e vômito. Com a obstrução mecânica, o dolor é intenso e de tipo cólico, em contraste com o dolor contínuo e o abdômen saliente do ilho paralítico. Também existem borborigmos, peristalsias audíveis e de tono alto, e rachas peristálticas que tendem a relacionar-se com os episódios de dor abdominal. A peristalsia é visível ao largo do trajeto do intestino dilatado. O paciente experimenta inquietude extrema e consciência dos movimentos intestinais, junto com debilidade, sudoração e ansiedade. Em caso de que se apresente estrangulação do intestino, os sintomas se modificam. O caráter de dolor cambia do cólico intermitente generado pela peristalsia excessiva do intestino a um dolor intenso e constante. O vômito e os transtornos hidroeletrolíticos se apresentam. Digestão. A digestão de proteínas é feita por enzimas como a tripsina e a quimiotripsina, que são secretadas por el pâncreas e atuam sobre péptidos, proteínas e aminoácidos, e eles decompõem péptidos mais pequenos. A digestão de lípidos, que são enzimas como a lipasa, atuam sobre as graxas e os lípidos, e isto decompõe triglicéridos em ácidos graxos livres e monoglicéridos, e é assistido por sais biliares que são secretados por el hígado. A digestão de carboidratos. Eles se decompõem em açúcares e açúcares simples, como a glucosa, e a amilasa pancreática também decompõe alguns carboidratos oligosacáridos. Absorção. O intestino delgado absorve 100 gramas de carboidrato, graxa, aminoácidos e água todos os dias. E esses são feitos por as velhosidades, que são dispostas na parede do intestino delgado e absorvem nutrientes em los capilares do sistema circulatório e el nódulo do sistema linfático. E outros nutrientes também podem ser absorvidos quando ingressam na sangue através do leito capilar. Absorção de água isotônica. O água que se transporta completamente através da membrana intestinal por difusão, seguindo a lei da osmose, e através da osmose que essa água flui através da mucosa intestinal hasta os vasos das velhosidades. E a absorção de íons, que é o transporte de sódio ativo através da membrana intestinal, e em circunstâncias normais, isso ocorre em quantidades inferiores a 0,5% do contenido de íons em el intestino. E ele passo seguinte deste transporte é feito por osmose, que é feito da água hacia as vias transcelulares e paracelulares. E a aldosterona, que tem a potência de absorção do sódio, que é graças a ela que a perda de cloruro de sódio por las heces é praticamente nulo e também diminui a perda de água. E ela atua também sobre o tubo digestivo do mesmo modo que as heces em los túbulos renais, que também conservam cloruro de sódio e água do organismo. E a absorção de íons de cloro, que em la primeira porção do intestino delgado, a absorção de íons de cloro é rápida e sucede por difusão, que cria uma ligeira carga negativa em el quimo e a carga negativa em los espaços paracelulares. Voy a hablar de las normalidades de la digestión y absorción, que puede afectar tanto la digestión de los alimentos quanto la absorción de los nutrientes.
Una de las enfermedades es la diarrea osmótica, que es por mala absorción de nutrientes ou absorção inadequada de eletrólitos, que se sucede quando a capacidade para digerir ou absorver um nutriente particular é defectuosa e pode dever a motilidade, digestão ou absorção alterada. Tiene también la intolerancia a la lactose, que es la más frecuente de la digestión de los carbohidratos. Se a lactasa ela é deficiente, a lactose não digerida ela não vai se absorver. A lactose não absorvida ela vai reter uma água na luz para manter a osmolalidade do quimo equivalente à del plasma. As enfermidades inflamatórias intestinais também fazem parte, que são processos autoimunitários crônicos com mala absorção, como um dado notório. Uma das formas dessa enfermidade é a enfermidade de Crohn, que se sucede em qualquer lugar ao largo do tubo digestivo. E também tem a síndrome do intestino irritável, que não é uma enfermidade em si, mas sim um transtorno funcional, que é um câmbio de los hábitos de defecação, que por lo regular alternam entre diarreia e estranhamento. Uma teoria que é a síndrome do intestino irritável aparece como um resultado de um brote mais temprano e resuelto de la inflamação intestinal. Transporte de água y solutos. Los productos resultantes tras el proceso de la digestión, así como el agua, las vitaminas y los distintos iones y solutos que forman parte del quimo passam desde la luz intestinal hacia la sangre o la linfa. E este processo se conhece como absorção, que através do transporte acontece a absorção através de las células intestinais e, como vemos ali, o quimo passa pela luz intestinal, movimentado pelos cílios do intestino, e assim acontecendo a absorção através das células epiteliais. As uniões que apresentam entre si as células do epitélio intestinal não são completamente herméticas e permitem certa permeabilidade para a água e os íons. Se dá as circunstâncias de que dita permeabilidade não é igual em todos os tramos do intestino, de maneira que conforme vamos avançando desde o duodeno até o polo, os íons intercelulares se volvem mais impermeáveis. Em el intestino delgado são sintetizadas diversas hormonas que participam efetivamente de sua regulação. Para facilitar a compreensão, te explicarei através deste mapa. Empezamos por la colecistoquinina, que é responsável por la contração da vesícula biliar, la secreção de enzimas pancreáticas, reduz a velocidade do vaciamento gástrico e inibe o consumo de alimentos. O esfíncter de Oddi, que está assinalado aqui abaixo, atua como uma válvula que regula o fluxo biliar e o rugo pancreático hacia o duodeno e impede o fluxo retrógrado desses contenidos. E a contração da vesícula biliar e do esfíncter são induzidos predominantemente por la CCK. La gastrina, que é outra hormona, estimula a secreção de ácido gástrico e pepsinógeno, incrementa o fluxo sanguíneo gástrico, estimula as contrações do músculo gástrico e induz o crescimento das células da mucosa gástrica intestinal. Em várias hormonas derivadas do intestino, se identificou uma atividade denominada efeito de incretina, que são envolvidas a GLP-1 e a GIP. São hormonas que, em resposta à ingesta de alimentos, aumentam a secreção e liberação da insulina e diminuem a secreção de glucagon, dependendo da glucosa circulante em el sangue. E além destas, temos a secretina, que é uma hormona que inibe a secreção de ácido gástrico. La función inmunológica del intestino delgado. El intestino delgado, así como las otras partes del tubo digestivo, forman la parte más extensa y más compleja del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque ellos están en constante contacto con los microorganismos y con los antígenos presentes en la dieta alimentaria de los seres humanos. El intestino fue un órgano que fue totalmente redescubierto por tener esta nueva función de ayudar a reagir contra los microorganismos agresores y tener esta tolerancia
en relación a los microorganismos presentes en los alimentos que ayudan a mantener la flora del intestino. Bueno, el intestino, mismo estando en gran exposición a los microorganismos, es capaz de distinguir los que son patógenos y los que no son patógenos. Él también consta con una gran variedad de mecanismos de defensas que van a limitar el acceso de diversas sustancias al órgano. ¿Y cuáles son ejemplos de ellas? Son las enzimas pancreáticas, el epitelio intestinal, que va a funcionar como una barrera física, y las bacterias presentes en el intestino, que van a limitar la colonización de bacterias patógenas. Una curiosidad sobre el intestino es que él abriga cerca de más de 100 trillones de microorganismos, y la gran mayoría es bacterias que tienen funciones vitales en el funcionamiento del organismo, como ayudan en la digestión y limitan la colonización patógena de otras bacterias. El sistema inmune del intestino es compuesto por dos categorías: la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es una respuesta inicial contra el microorganismo y está compuesta por las barreras naturales, que son la piel, el moco, el ácido gástrico, las células fagocitarias y también los sistemas de complementos. Un ejemplo de esta inmunidad innata es el peristaltismo del estómago, que va a ayudar con el exceso de microorganismos, nutrientes y de bacterias. Y también la inmunidad adquirida, que es una respuesta más tardía y proviene una durabilidad también a la exposición al antígeno. Y puede ser humoral, mediada por los linfocitos B, y puede ser celular, mediada por los linfocitos T. Además de los mecanismos de defensa que ya fueron mencionados, el intestino delgado también cuenta con el GOUT, que es el tejido linfoide asociado al intestino, que va a ser la principal barrera y la más efectiva. Y está compuesta por dos tipos de tejido, que va a ser el tejido linfoide difuso, que va a estar presente en el apéndice fecal, y el tejido linfoide organizado, que va a estar presente en las placas de Peyer. Sobre el transporte vascular normal del intestino delgado, como ya conocemos, el intestino delgado se divide en tres partes principales, que llamamos de parte duodenal, parte ileal y parte ileal. Y cada una de estas partes van a tener su vascularización correspondiente para que así sus funciones sean cumplidas de manera adecuada. Las arterias duodenales, elas van a provenir del tronco ciliaco de la arteria mesentérica superior o también por la anastomose de los dos sistemas ocasionada por los arcos pancreato-duodenales, que van a irrigar al mismo tiempo la cabeza del páncreas y al duodeno, y van dividir en sus tres arterias, como la arteria pancreato-duodenal superior, arteria pancreato-duodenal anterior y arteria pancreato-duodenal posterior. Ya las venas duodenales se disponen en tres arcos. Tenemos un arco venoso pancreato-duodenal, un arco anterior y inferior y también un arco posterior y superior. Las arterias ileales y ileales todas serán ramas intestinales de la arteria mesentérica superior. Y las venas ileales y ileales van a estar dispuestas de acuerdo con su arteria y todas van a desembocar em la vena mesentérica superior. A isquemia mesentérica aguda, o IMEA, é uma consequência da inclusão das artérias mesentéricas superior, né, AMS, por tromboses. Né? A embolia, né, é uma forma mais grave e se afeta do intestino delgado ao colo direito.
e de la quarta porção do deodônio, né, de la asta colo transverso. Existem duas causas, né, os embolos e os trombos. Os embolos, devido à enfermidade cardíaca reumática, e os trombos por esternose e aterosclerótica. A patogênia, né, que de la AMS, nasce de uma cara anterior da aorta abdominal, um ângulo agudo, e uma situação supetável, né, da inclusão embólica. Existem os tipos de isquemia de origem arterial e de origem venosa. Na origem arterial, a embolia arterial apresenta 50% dos episódios de MA, e a trombose arterial apresenta apenas 15% dos casos de MA e afeta o paciente na idade avançada. A isquemia mesentérica não inclusiva, né, de 20% a 30% nos episódios de IMA, e a isquemia focal, a segmentária, é um curto segmento do intestino, né? E de origem venosa já é mais simples, ela tem só a trombose, né, que é a trombose venosa mesentérica, que na sigla TVM, né, 18, inclusive 3 variantes, aguda, subaguda e crônica. Infarto do intestino delgado. O infarto mesentérico conduz importantes câmbios morfológicos, que se iniciam na mucosa, la qual passa a ser hemorrágica. Luego aparece edema submucoso e, finalmente, necrose submucosa e transmural. Por outra parte, a lesão isquêmica aumenta a permeabilidade vascular, de la filtração capilar e aparição de edema, a la vez que favorece a ligada de neutrófilos, cuja resposta inflamatória exerce um efeito lesivo sobre a mucosa, assim como também sistêmico sobre o pulmão e hígado. O infarto causa efeitos generais devido à perda de plasma através da parede intestinal, com a consequente hipovolemia e choque séptico, atribui a filtração de micro-organismos através de tecido necrosado. Graças por sua atenção.